Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 20. Quero ler o capítulo 20, versos 30 e 31, porque esses dois versículos trazem para nós o propósito de João para escrever este livro, este Evangelho. É bom entender por que cada autor escreve suas obras. E João foi muito claro, como poucos no Novo Testamento, ele diz abertamente a intenção dele quando escreve seu Evangelho. João, capítulo 20, 30 e 31, diz assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes sinais, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém. Meu propósito hoje à noite é convencer você da necessidade da leitura de uma boa história. Histórias têm poder além da nossa possibilidade de mensurar os resultados. Para você ter uma ideia, em 2006 foi feita uma pesquisa que evidenciou o poder da história. Por exemplo, mais da metade dos leitores entre 5 e 17 anos que foram pesquisados jamais tinham lido qualquer livro por entretenimento, por diversão, antes de terem lido a série ou um livro da série Harry Potter. Pesquisaram os pais e essas crianças, e para essas crianças, 60% delas e 76% dos pais, após a leitura da obra, o desempenho escolar das crianças foi crescente. Esta série de livros, Harry Potter, ela influenciou muitas pessoas, para o bem ou para o mal. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, não sei se você sabe disso, você pode até discordar das políticas externas dele, da forma de governar, mas ele é um homem extremamente intelectual, ele lê e lê muito. E ele conta que com a filha dele, Malia, eles leram a série inteira, Harry Potter. E ele diz assim: Malia, filha mais velha, e eu lemos toda a série juntos em voz alta. Terminamos todos os 7 livros. Foi divertido e representou uma excelente ligação. É o testemunho dele. Foram recorde de vendas e de bilheteria, 400 milhões de cópias vendidas desta série. Mais de 73 idiomas traduzidos ou traduziram os livros. Recorde de bilheteria, 7,7 bilhões de dólares, juntando os 8 filmes da série. E por que o fascínio existe no coração desses que se encantaram com esses livros de fantasia em particular? O que está por trás de tudo isso? Um famoso autor de ficção e de histórias fantásticas, o nome dele é Stephen King, ele afirmou que esta série é fruto de uma mulher cuja imaginação é superior à da maioria das pessoas. Extremamente inteligente, a autora da série. Stephen King diz que Harry Potter é sobre 3 coisas: confrontar o medo, encontrar força interior e fazer a coisa certa diante da adversidade. Bingo, está aqui o segredo da série. Porque se você para pensar, esses são os temas principais com os quais a juventude, entrando e saindo na adolescência, por exemplo, mais precisam lidar para prosseguir e sobreviver na selva do novo mundo que elas estão descobrindo. São ou não são os temas com os quais nós adultos, todos temos que lidar com eles? Por exemplo, os temas são medos, força para você continuar e prosseguir,
E decisão, sabedoria para tomar decisão. Todo adolescente, todo jovem, todo mundo, na verdade, lida com medos, com inseguranças, com dúvidas. E Rowling, com essa mente brilhante que ela tem, trata disso na obra. Se de forma correta ou não, isso é outra história. E aqui não existe qualquer apologia de minha parte com relação aos livros. Existe apenas a constatação de que uma história, quando é bem escrita, ela influencia as pessoas. Tolkien foi quem escreveu O Hobbit e a trilogia O Senhor dos Anéis. Ele defendeu que os adultos precisam ler histórias fantásticas. E ele diz por quê? Porque as histórias fantásticas, abre aspas, oferecem em grau ou modo particular as seguintes coisas: fantasia, recuperação, escape e consolo. Todas elas coisas de que as crianças, em regra, precisam menos do que os mais velhos. Defendendo a necessidade de lermos histórias fantásticas, ele diz: o adulto, na medida em que ele cresce, ele vai perdendo a fantasia, a visão, vai se enclausurando no seu mundo pragmático, materialista, e perde consolo e esperança. Tolkien diz que nós necessitamos dessa fantasia com asas. Nós precisamos recobrar a visão das coisas belas e divinas da vida. Nós precisamos de um escape para o mundo real, o mundo eterno. Nós precisamos de consolo e de coragem. E uma boa história nos oferece isso. Digo essas coisas porque o Evangelho de João possui tudo isso que Tolkien disse que uma bela história precisa ter. E muito mais. No Evangelho de João nós temos uma história fantástica. Nós temos a visão do belo, nós temos escape para o mundo real, o mundo da vida eterna, e nós temos consolo. Esses e outros elementos compõem uma história poderosa que é esse evangelho, carregada de, para usar as palavras de Tolkien, maravilhas, particularidades artísticas. Tolkien, aliás, escreveu que a arte, no caso dos evangelhos, e aqui ele usa a arte com A maiúsculo, está na própria história, não na narrativa. Porque o autor da história não foram os evangelistas que escreveram, mas o próprio Deus. A arte, diz Tolkien, é o Deus glorioso que os evangelhos revelam em Jesus Cristo. Não a forma narrativa em si mesmo, não é arte pela arte, mas arte que revela o artista. E ele vai dizer uma coisa linda sobre os evangelhos. Ele diz que a história narrada nos evangelhos é suprema, é verdadeira. A arte foi verificada. Deus é o Senhor dos anjos e dos homens e dos elfos. Ele diz dos elfos para dizer que Deus é Deus das histórias criadas pelos homens como forma de arte. Veja que Tolkien era um homem que via o reino de Deus em todas as coisas, e como nós precisamos de homens e mulheres naquilo que fazem, com a consciência de que Deus é Senhor do que eles fazem, do que eles escrevem. Então os evangelhos revelam-nos o autor, e nós precisamos da história dos evangelhos para a gente prosseguir com a vida. Sabe por quê? E para usar aqui as categorias que Tolkien usou para falar da bela história. Porque Cristo, gente, é o único capaz de nos oferecer não apenas a visão de algo fantástico. Cristo é o único que pode nos dar, de fato, um mundo fantástico. Cristo é o único capaz de não só recuperar a nossa visão, mas de nos devolver o olhar encantado pela vida. Quantos de nós já não perdeu o encanto pela vida, pela existência? E Cristo é capaz de nos recobrar isso, de nos devolver a visão, porque Ele abre os nossos olhos e faz-nos ver a vida com os seus olhos. Ele é o único que pode verdadeiramente nos levar para um reino eterno, recheado de glórias encantadoras. Só Ele faz isso. E Ele é o único capaz de nos encorajar.
de nos consolar, enquanto a gente prossegue a caminho da nossa morada celestial, da terra feliz, que pela fé nós já podemos hoje avistar. Então esse é o poder da história contada pelos evangelhos, e isso nos traz ao Evangelho de João. O Evangelho de João, diz William Barclay, é um terreno sagrado. Charles Swindoll, quando comenta sobre o Evangelho de João, ele diz que antes de nós pisarmos no assoalho do Evangelho de João, ele brinca e sugere que a gente tire as sandálias, porque cada página no Evangelho de João arde em chamas com a glória da divindade de Cristo. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia, saiba que quando a gente atravessa página por página de João, nós estamos sim pisando em terra santa. Um dado curioso para você entender do que estamos falando. William Barclay nos dá um relato dizendo que muitas vezes em vitrais ou em alguma forma de arte, os autores dos evangelhos, eles são representados por símbolos, pela figura dos 4 animais que aparecem ao redor do trono em Apocalipse 4, versículo 7. Não sei se você já viu isso, se você já se deu conta disso. Por exemplo, Marcos é representado como o homem. Jesus é servo no Evangelho de Marcos. Mateus, ele é o leão, porque Jesus é rei. Em Lucas, ele é representado como novilho. Então, se você ver algum vitral, se você ver alguma obra de arte que represente Mateus, você vai ver a figura do leão, remetendo-nos ao rei Jesus. Se você ver Marcos, você vai ver a figura de um homem, remetendo-nos à ideia de servo. Se você ver Lucas, você vai ver o novilho, falando do sacrifício para toda a humanidade. E sabe qual é o símbolo de João? A águia. Interessante. Por que a águia? Porque somente ela consegue olhar diretamente para o sol sem se cegar. E aí os artistas imaginaram o seguinte: de todos os autores do Novo Testamento, o que mais olhou para a glória de Deus e o que mais descreveu a glória de Deus, como se estivesse com os olhos contemplando o próprio sol, foi João. Então João é a águia que consegue encarar a glória de Deus. Gente, mais do que Mateus, mais do que Marcos, mais do que Lucas, João é quem expressa a divindade de Jesus. O relacionamento singular de Jesus com seu Pai. A questão fundamental de João não é dizer para nós quem é Jesus. A questão fundamental de João para nós é mostrar quem é o Messias, quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus. Ou seja, gente, João não pretende falar apenas do tipo de homem que Jesus foi. João não vai mostrar para nós como Jesus era, o que Jesus fez, o que ele ensinou simplesmente. Por isso, curiosamente, que no Evangelho de João você não vai encontrar nenhuma ocasião em que Jesus expulsa demônio. Você não vai ver nenhuma parábola contada por Jesus no Evangelho de João. Porque o propósito de João não é nos mostrar Jesus simplesmente homem que fez alguma coisa e que falou outras coisas. Ele quer revelar para nós a identidade do Cristo. Ele quer provar para nós que Jesus é Deus que se fez gente e habitou na terra. Assim, gente, a relevância para nós, assim como para os primeiros leitores, lá no final do primeiro século, quando João escreveu, estava no fato, e ainda está no fato, de que Jesus é o Messias esperado. João queria que os judeus crescem. Ele queria que aqueles prosélitos judeus crescem. Quem eram os prosélitos judeus? Aqueles homens e mulheres que não eram judeus por nascimento, mas que se converteram à fé judaica. Então, João quer provar que Jesus é Deus. E para nós hoje, soma-se a esse fato
algo muito importante. Quando João se propõe a mostrar para nós que Jesus é Deus, ele quer que a gente creia em Cristo, não apenas como um homem que foi um grande mestre, como muita gente ensina. Não apenas como alguém que ensinou sobre moral, sobre bons costumes. Não. Jesus não é só um professor ou mestre, ele é Deus. Em outras palavras, João diz para nós, no capítulo 1 do seu livro, no verso 14, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João é a águia que viu a glória, e é o evangelista que revela para nós a glória de Deus. Sabe do que João quer tratar nesse evangelho em síntese? Sabe o que ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar a responder à pergunta crucial da existência. E qual é a pergunta crucial da existência? A questão crucial da existência é a questão que o próprio Jesus levantou aos discípulos. Lá em Mateus 16, no verso 15, quando Jesus perguntou o seguinte: quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? E naquela ocasião, Pedro, por revelação divina, Pedro respondeu corretamente. Ele disse no verso 16 de Mateus 16, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Gente, se a Bíblia, ou melhor, se Jesus é quem a Bíblia retrata, se Jesus é quem ele mesmo afirmou ser, ou seja, o Cristo, o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Então, gente, a única atitude sensata é crer nesse Cristo como Salvador do pecado e do juízo divino. É segui-lo como Senhor. Porque se Jesus não é quem a Bíblia retrata, se Jesus não é quem ele disse ser, honestamente, nós estamos desperdiçando o nosso tempo sendo cristãos. Porque nós vamos estar seguindo, no mínimo, um personagem histórico que era louco, maluco. Verdade. Porque eu digo isso porque o ser humano é propenso a olhar para Jesus e reconhecer, não, ele existiu. Mas ele existiu apenas como um grande mestre, como Buda, Maomé, etc. Ele não pode ser Deus. As pessoas dizem isso. Nas universidades, nas rodas de conversas, elas admitem que há ensinos em Jesus que são importantes e dignos para a sociedade, mas elas dizem, não dá para crer que ele é Deus. Isso é loucura. Aí eu te digo o seguinte, como que você pode crer no que ele ensinou, mas se recusa a crer no que ele disse ser? Porque se você recusa crer no que ele disse ser, ou seja, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Se você se recusa a crer nisso e crer no que ele ensinou, você está seguindo os ensinos de um esquizofrênico. Honestamente, quem é que sai dizendo por aí afora que é Deus? Pessoas que se denominam Deus aí fora, nós internamos em clínicas de repouso e tratamos elas com remédio psiquiátrico. Então, ou você encara o fato de que Jesus é Deus, ou nós temos que pegar tudo que ele ensinou e deixar de lado, porque saiu da boca de um lunático. Quem você diz que eu sou, portanto, é a questão crucial da existência, e João vai nos ajudar a responder. E João vai revelar para nós que Jesus é Deus. Ele não é apenas um mestre que precisa ser ouvido e obedecido e seguido. Ele é um Deus que precisa ser crido, abraçado. O apóstolo João talvez estivesse pensando na pergunta de Jesus e na confissão de Pedro, nessa que nós lemos de Mateus 16, e quando ele escreve esse evangelho.
Lembra do que nós lemos? João diz assim, em João 20, verso 30, os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados neste livro. Eu selecionei estes sinais, eu fiz uma seleção de fatos e registrei nesse livro para vocês, com o propósito de que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que, crendo nele como Filho de Deus, vocês possam ter vida pelo poder do seu nome. O que João está dizendo é o seguinte: ou você crê em Cristo como Deus, ou você não terá vida. Veja que o propósito de João é muito mais do que ensinar ética, como muitos querem crer. João não está tentando nos persuadir a crer em algumas noções gerais sobre Jesus, como, por exemplo, a maioria crê, ele é um bom homem, um mestre, um profeta. Não. Jesus quer que a gente saiba, por convicção, que Jesus Cristo é o próprio Deus. Tanto que o pináculo da fé, o ápice da fé no Evangelho de João, é quando Tomé vê o Cristo ressurreto e diz o seguinte, lá em João 20, 28, meu Senhor e meu Deus. Ele não diz mestre apenas. Ele não diz rabi, que é o título para mestre. Ele diz meu Senhor e meu Deus. Quando Filipe pediu ao Senhor Jesus que lhe mostrasse o Pai, quando Filipe pediu a Jesus que lhe mostrasse Deus, você se lembra como Jesus respondeu para ele? João 14, versos 8 e 9. Jesus diz assim, Filipe, eu, Cristo, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai a você? Eu e o Pai somos um. Filipe, estive com vocês, andei com vocês, você comeu comigo, você me viu, você me tocou, você assistiu a tudo que eu fiz, e você não entendeu que eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai. Gente, João quer sim que a gente entenda e reconheça que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, cheio de graça, mas também cheio de verdade. E todos os que nele creem, mas crer não apenas, porque crer no Evangelho de João é muito mais do que acreditar. Crer no Evangelho de João é sinônimo para você ter intimidade, se relacionar. É como quem come alguma coisa, quem bebe alguma coisa, o crer penetra você, transforma você. E crer não apenas no que ele ensinou, mas crer em quem de fato ele é Deus. Sabe qual é a importância disso? Porque uma vez que a alternativa à vida eterna é a condenação eterna, é crucial que nós saibamos quem Jesus de fato é e nele creiamos como Salvador e Senhor. Dito isso, o próximo passo que eu quero dar com vocês, nesta que é apenas uma introdução ao Evangelho, porque nós vamos mergulhar nele propriamente dito semana que vem. O próximo passo que eu quero dar com você é usar essas palavras de João 20, que a gente leu, 30 e 31, para deixar o próprio João nos explicar, com seus próprios detalhes, como e por que ele nos escreveu o Evangelho. Ou seja, duas coisas eu quero ver com você. Qual foi a motivação desse homem e a metodologia dele para escrever o Evangelho. E essas palavras de Jesus vão servir para nós como janela aberta, dando-nos acesso a uma visão panorâmica desse livro que nós podemos chamá-lo de o livro da revelação da glória de Deus. 3 coisas eu quero ver com vocês. Primeira, o Evangelho de João é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. João é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Por que nós temos 4 evangelhos, gente? Por que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João?
Por que que não existe apenas uma única história, uma biografia definitiva sobre Jesus, em vez de 4 registros separados? Por quê? Você já pensou sobre isso? Aliás, gente, os críticos da fé cristã, no Discovery Channel, nesses canais aí fora, eles utilizam-se desses 4 registros para tentar contradizer o que os 4 autores escreveram, para mostrar para nós, está vendo? Essa é uma história mentirosa, cheia de contradições. Muito mais fácil, portanto, seria se tivéssemos, pelo menos para confrontar os críticos, apenas um registro definitivo. Mas deixe-me tentar explicar para você rapidamente por que nós temos 4 evangelhos. Primeiro, porque nenhum dos evangelhos se propõe a ser uma biografia, nos termos como hoje a gente conhece biografias. Os evangelhos não são biografias de Jesus. E mesmo que fossem biografias, só seria completa quando todos os ângulos e diferentes depoimentos fossem analisados, antes de serem colocados no papel. Afinal de contas, a imagem de alguém, ela é mais completa quando essa imagem é vista de diversos ângulos. Então, 4 evangelhos seria melhor do que um, pois cada um, claro, veria por diferente ângulo. Mas não é isso que a gente tem nos evangelhos. E saber que os evangelhos não são biografias, gente, elimina o risco de nós lermos os evangelhos, fazendo comparação um com o outro, buscando contradição entre um e o outro, como recentemente os críticos fazem. Então, lembre-se, nós não temos relato biográfico. Agora, nós não estamos dizendo que o que está escrito não seja história real. É história real. Segundo, a razão por que nós temos 4 evangelhos é que cada um deles escreveu um relato dos fatos sobre Jesus, tendo em mente uma mensagem específica para um público específico. Cada autor escreveu o seu livro para um público específico. Sabia disso? Mateus, por exemplo. Mateus escreveu aos judeus. E o propósito de Mateus é estabelecer o fato de que Jesus tem direitos reais. Ele é o rei dos judeus. É por isso que o evangelho de Mateus começa com uma genealogia, mostrando para nós que Jesus é da descendência de Davi, de Abraão. O objetivo de Mateus é dizer para os judeus, Jesus é rei dos judeus. Creiam nele. E aí vem Marcos. Marcos escreveu para os romanos. Marcos estava interessado em capturar os lances que revelam Jesus como um homem que é servo. Marcos tinha os seus olhos voltados para as ações de Jesus, que com certeza apelariam para a razão das mentes práticas dos romanos. O evangelho de Marcos é um evangelho rápido. Se eu tivesse que contextualizar para a juventude de hoje entender, o evangelho de Marcos é o Snapchat de Jesus. Cheio de pequenas e rápidas imagens, porque essa era a mente do romano. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos. Por isso que o evangelho de Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, o homem perfeito. Por isso que a genealogia de Jesus no evangelho de Lucas, ela não é traçada até Davi e Abraão, como a de Mateus, que era para judeu. E por que Davi e Abraão para o judeu? Porque Davi e Abraão eram figuras, e são ainda figuras centrais na fé judaica. Não, a genealogia de Jesus em Lucas traça a linhagem de Jesus até Adão, que é o cabeça da humanidade. Então Mateus é para judeu, Marcos é para romanos, Lucas é para os gregos e João. João escreveu um evangelho para evangelização. Ele quer evangelizar a princípio os judeus não convertidos e aqueles que se converteram ao judaísmo. Quando João escreveu esse evangelho, ele estava na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Ele deve ter escrito esse evangelho entre o ano 80 e 90 depois de Cristo.
mais do que qualquer outro, conforme a gente já viu, ele destaca a humanidade, a divindade de Jesus. Por isso que quando você lê o Evangelho de João, então você quer um evangelho que destaca que Jesus é Deus, certo? Aí você abre o Evangelho de João e começa a ler o Evangelho de João, e diferentemente de Mateus, não tem genealogia. Diferentemente de Lucas, não tem genealogia. Existe o quê? A declaração inicial dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Não tem genealogia, não tem batismo de Jesus narrado no Evangelho de João, não existe a tentação de Jesus narrada no Evangelho de João, Jesus não conta parábolas no Evangelho de João, Jesus é Deus, é isso que João quer mostrar. Então, por isso que ele diz: eu selecionei alguns fatos sobre Jesus para vocês crerem que ele é Deus. Quer ver? Veja de novo, João 20, verso 30. Agora preste atenção, já que te dei esse panorama todo. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Então, cadê eles? Aí João explica: estes, porém, estão registrados com o propósito de fazê-los crer. Lá no final do Evangelho, capítulo 21, João 21, 25, João diz assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. João está nos dizendo que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele coleciona e registra relatos selecionados, interpretativos da pessoa e do ministério de Jesus, para mostrar para nós que ele é Deus. Então não deixe mais qualquer cético querer contradizer Jesus usando os evangelhos. Porque o que essas pessoas acabam ignorando, e muitas vezes desonestamente, é o fato de que, primeiro, os evangelhos não são biografias; segundo, eles são tratados apologéticos, pastorais, escritos por autores diferentes, com propósitos específicos para públicos distintos. Sabe qual é o valor disso, gente? Deus leva em conta a complexidade do ser humano. Deus sabe que a forma de evangelizar o judeu é diferente da forma de se evangelizar um grego, de se evangelizar um romano. O que nós temos aqui, a razão de ser de 4 evangelhos, é Deus dizendo: eu reconheço a complexidade do ser humano, a cultura, o contexto, onde as pessoas nasceram. Por isso que nós que pregamos o evangelho, temos que ser culturalmente sensíveis. Porque o próprio Deus foi. Ele foi sensível quando tentou evangelizar o judeu, e usou Mateus. Ele foi sensível quando tentou evangelizar os gregos e usou Lucas, que era um médico extremamente culto e estudado. Ele foi sensível quando evangelizou os romanos e ali usou Marcos. Ele foi sensível quando João, já velhinho, resolve escrever esse evangelho para evangelizar pessoas que moravam num centro metropolitano grande e avançado, que era Éfeso e a Ásia Menor. Então, o Evangelho de João é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você veja: o Evangelho de João é um relato simbólico da pessoa e do ministério de Jesus. Selecionado e simbólico. Agora, simbólico não no sentido de ter transformado história real em ficção, não. Simbólico no sentido de usar alguns artifícios literários para pôr o leitor para pensar. Tudo que João escreveu, a gente sabe que é fiel. Ele mesmo diz, João 21, 24, e sabemos que seu relato é fiel. Mas João escreve de uma maneira, essa história real, esse relato fiel, ele escreve de uma maneira extremamente inteligente. O Evangelho de João, dizem, é o mais simples, bobagem, é o mais profundo. Por exemplo,
Ao invés de João se referir aos milagres de Jesus, ele não usa a palavra milagres, ele usa a palavra sinais. Lembra de João 20, verso 30? Muitos outros milagres além desses. Não, ele não usa milagres, ele diz sinais. Por quê? Porque um sinal aponta para algo além do resultado do milagre. João quer que a gente perceba o significado mais profundo do milagre. João quer que a gente enxergue o que Jesus estava ensinando quando ele operou um milagre. Essa é uma lição tremenda para os promotores de milagres contemporâneos. Jesus nunca fez um milagre por fazer milagre. Jesus sempre teve uma lição por detrás de um milagre. Além dos sinais que apontam, e a gente poderia, João mesmo nos diz, centenas de outros sinais e milagres poderiam ter sido registrados, mas nós vamos ver isso caminhando por João, ele selecionou só 7, ele escolheu 7 sinais, fora a ressurreição de Jesus e a pesca miraculosa ou milagrosa depois que ele ressuscita, mas são 7, e por trás de cada um desses milagres tem um sinal, tem uma mensagem poderosa. Por exemplo, quando ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, ele estava ensinando que, quando ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Então ele multiplicou pães para dizer, eu sou o pão da vida. Quando ele cura um cego de nascença, ele fez isso para ensinar, eu sou a luz do mundo. Quando ele ressuscita Lázaro dos mortos, ele assim o faz para ele poder dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e assim por diante. Além dos sinais que comprovam que Jesus é Deus, João usa imagens ou metáforas. João é cheio de metáforas. João é cheio de imagens. Por exemplo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em cada caso, João quer que o seu leitor pare e pense sobre o simbolismo. O que Jesus está ensinando quando ele diz que ele é a porta? Olha aqui, não deixa eu te perder não. Quando ele vai dizer para nós que crer é muito mais do que acreditar, ele diz, eu sou o pão da vida. Ele está querendo dizer que crer significa você comer de Jesus. Absorver Jesus. Crer significa você beber de Jesus. Crer significa você ver a vida com a luz do mundo que é Jesus. João é o evangelho extremamente profundo. Ele quer que a gente reflita sobre os sinais, ele quer que a gente reflita sobre as imagens ou metáforas. Ele é cheio de palavras-chave, verbo, luz, trevas, vida, amor, crer, novo nascimento, comida, mundo, hora. Várias e tantas outras palavras são palavras carregadíssimas de significados para João. João não escolhe palavras aleatoriamente. Além dos sinais, além das metáforas, além das imagens, além das palavras-chave, João se utiliza de testemunhas. Várias testemunhas dão testemunho acerca de Cristo. João também usa contrastes com as festas judaicas, porque João quer que a gente enxergue Jesus como superior a tudo isso. Então, qual é o objetivo de João com todos esses simbolismos? João quer que a gente reflita e veja, através do seu relato, através das suas palavras, ele quer que a gente veja a glória de Deus estampada em Jesus Cristo. A última coisa que eu quero ver com você. O Evangelho de João é um relato sobrenatural da pessoa e do ministério de Jesus. Ele é um relato simbólico, seletivo e sobrenatural da pessoa e do ministério de Jesus. Evidências internas aqui no próprio Evangelho.
evidências externas através do testemunho dos estudiosos da igreja, desde os tempos mais primitivos, atestam que quem escreveu o Evangelho foi João, o apóstolo, inspirado pelo Espírito. Mas por quê? Por que João escreveria esse Evangelho mais de 30 anos depois que os outros 3 Evangelhos já tinham sido escritos? Lembra de que João, ele está evangelizando aproximadamente a 3ª geração. A 3ª geração, desde que Jesus morreu. Porque a primeira geração, quando ela enxerga um fato, ela tem convicção. A segunda geração, ela vê aquilo como uma crença. A 3ª geração começa a ver como apenas uma opinião a mais. Então João está lidando com essa 3ª geração de gente. E ele quer que essas pessoas continuem com a convicção dos primeiros discípulos. Jesus é Deus. Eu estou escrevendo para vocês. Sei que 30 anos depois, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas já foram escritos. Eu sou o último dos apóstolos vivos. Estou aqui velhinho. Mas a minha convicção divina é de que eu tenho que selecionar alguns relatos sobre a vida de Jesus. E com uma forma simbólica, bastante criativa, eu preciso mostrar para vocês que Jesus é Deus. Para que vocês creiam. O objetivo de João é pastoral, gente. Ele quer que essas pessoas não só creiam, mas continuem crendo. Então, deixe-me fazer 3 destaques sobre a fé aqui em João 20, verso 31. Primeiro, João sabe que a fé não vai vir de forma natural. Fé, gente, não vem como resultado de se ver sinais ou milagres. A verdade sobre Jesus não é automática no coração das pessoas. João disse assim, João 20, verso 31, eu escrevi para que vocês creiam. Mas ele sabe que crer não é algo automático, natural. Sabe por quê? Porque contrário do que o incrédulo diz, ou imagina, o pecado ele é extremamente irracional. Mesmo diante de evidências, o ser humano pecador ainda assim escapa com incredulidade. Você quer um exemplo aqui no Evangelho de João? De que só sinal, só milagre, de que argumentos convincentes não necessariamente produz fé. Abra comigo em João 11 e veja o capítulo 11, verso 45. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Você acredita nisso? Você quer coisa mais poderosa do que um homem que já estava sepultado havia dias, provavelmente já em estado de decomposição, provavelmente já fedendo lá dentro do túmulo. E todos sabiam que Lázaro estava morto e sepultado havia dias. Jesus chega lá e ressuscita Lázaro, e o verso 45 diz que muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, não creram, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. E lá no verso 53 diz que daquele dia em diante eles começaram a tramar a morte de Jesus. Gente, a ressurreição de Lázaro demonstrou claramente que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas isso não impediu os fariseus de quererem matar Jesus. Por quê? Porque eles não foram regenerados. João sabia que para se crer em Jesus, além da palavra, é preciso da obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, regenerando as pessoas. Você quer ver isso? João 5, 24, veja comigo, olha o que João vai dizer. João diz assim, João 5, 24, eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem, Jesus dizendo, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem é que tem a vida eterna? Quem ouve e crê.
Ouvir e crer é prova de que você tem a vida eterna, de que você nasceu de novo. A fé é dom de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé que nasce no coração precisa da palavra em combustão pelo Espírito Santo de Deus. João sabe disso. Por isso que ele vai dizer em João 14, em João 16, que era necessário a vinda do Espírito, para o Espírito guiá-los em toda a verdade, para o Espírito soprar-lhes a verdade. João sabe que a fé não vem de forma natural. João sabe que ele precisava escrever o Evangelho, mas que ele precisava também do Espírito de Deus iluminando, clareando as verdades do Evangelho, para fazer as pessoas crerem. Isso deveria nos fazer virar homens e mulheres de mais oração. De mais oração. Outra coisa que João destaca sobre a fé, João 20, verso 31. A fé que salva, ela tem início e progresso. Gente, para João, a fé não é fogo de palha. Para João, a fé não é uma chama que começa e logo apaga. Para João, a fé é como uma faísca que aumenta, cresce, se espalha e incendeia uma floresta. Olha como ele coloca isso, veja com seus próprios olhos. João 20, 31. Eu escrevi para que vocês creiam que Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Creia e continuem crendo. A faísca inicial da fé, no momento em que a gente crê, mas existe esse crescente, continuem crendo. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, você vai notar ao longo do Evangelho todo, que ao longo do livro, por exemplo, os discípulos, eles creem no começo. Lá na frente diz que eles creram de novo, lá na frente diz que eles creram de novo, até o final diz que Tomé creu, e vai dizendo o tempo todo que eles creram, e aí você fica confuso achando assim, mas vem cá, em que momento eles converteram? Não, a pergunta não é essa. Eles creram no momento em que eles se puseram a seguir Jesus. Lá eles foram salvos. Mas por que João vem mostrando o tempo todo, e eles creram, e creram de novo, e os discípulos creram, e os discípulos creram? Porque João quer mostrar para nós que a fé que salva, ela começa e progride. Quem crê, segue crendo, e crendo de novo, e crendo de novo. Então não dá para dizer que fulano é crente, se ele diz ter crido um dia, e se hoje ele vive como quem não crê. Lembre-se disso. Avalie a sua vida dessa maneira. Ao longo de João, cerca de 98 vezes aparece o verbo crer, para mostrar que os discípulos creram, creram de novo e creram de novo. Crer tem começo e tem progresso. E a última coisa sobre fé, a terceira coisa que a gente precisa notar, a fé produz vida. A fé produz algo na gente que nos torna diferente do momento antes de eu ter crido, ou da vida antes de eu ter crido. João diz isso, ele diz, eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo nele, seguir crendo, progredindo, vocês tenham vida pelo poder do seu nome. Para João, fé não é algo meramente intelectual. Para João, fé é um poder. Aliás, ele diz isso lá em João 1. Todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Veja que, de novo, João usa um adjetivo para o verbo crer. Lá em João 1, quando ele diz todos os que receberam, crer é sinônimo de receber. Então, João está dizendo assim, quando eu creio, quando eu tenho fé, quando eu recebo Jesus, eu recebo vida. Pelo poder do nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Quem crê muda de vida. Quem crê vive em novidade de vida.
Quem crê vive cantando um cântico novo. Quem crê abandona máscaras. Quem crê deixa a sua velha vida. Tudo ficou para trás, tudo se fez novo. Quem crê amadurece. Por isso, de novo, João, se fosse o seu pastor, ele diria assim: não dá para acreditar que fulano é crente, se a vida dele é a mesma de sempre. Não dá para acreditar que fulano é crente, se a vida dele não tem progresso, não tem avanço, não tem mudança, se não existe amor, se não existe transformação, se não existe diferença, porque a fé de que João está dizendo é uma fé que gera vida. E se tem algo que a vida faz é tornar alguém diferente. Olhe para um cadáver que não tem vida, e você bate o olho e diz: ele não está mais aqui. Porque quem tem vida, é diferente, amadurece, cresce. Então João está dizendo 3 coisas para nós aqui. Ele está dizendo, em primeiro lugar, a fé ela não vem de forma natural. Eu preciso da palavra e do Espírito de Deus. Segundo, a fé, ela tem que crescer. E terceiro, essa fé tem que produzir em mim novidade de vida. Hoje a gente embarca nessa experiência com João. E o meu objetivo é que você tenha um encontro com esse Cristo. Que você seja transportado para um reino de encantos, o reino do céu. Para que você tenha a visão recuperada ou os olhos abertos para a glória de Cristo. Para que você receba doses de encanto e de esperança para a vida. Para que você possa ser consolado pelo Espírito. Esse é o propósito de João. Nós vamos embarcar nessa história para que a história desse livro, o Cristo desse livro, transforme a nossa vida. Então, de forma muito prática, eu quero te deixar 3 desafios. Primeiro, a fé não virá de forma automática. Fé não passa de pai para filho, fé não é fruto da tradição familiar. A fé não é automático para nós e também a fé não pode ser mantida sem a gente cuidar dela. João vai dizer isso para nós claramente. A gente precisa da palavra de Deus, ler, estudar, ouvir a mensagem do pastor, ouvir coisas edificantes. A gente tem que refletir. Então eu tenho que planejar um tempo na minha vida para eu ler a Bíblia. Da mesma maneira como você tem a hora do almoço, do café, do jantar, para você nutrir o seu corpo. Aliás, gente, essa semana eu estava almoçando num lugar aí, e ouvindo os pais corrigindo os filhos. Me deu vontade de levantar da mesa e ir lá esganar. Porque o menino não queria comer, e tudo que os pais disseram para o menino foi mentira, do começo ao fim. Dizia assim, se você não comer, o moço não vai deixar você brincar no parquinho. E o menino ficava olhando assim, tipo assim, o que o moço tem a ver com a minha vida e com o parquinho? E falava mentira o tempo todo, tentando educar e corrigir a criança com mentira. Só no final falou uma verdade. A mãe disse assim, se você não comer, você não cresce. Eu falei, ufa, pelo menos uma verdade. Então João está dizendo para nós que a gente tem que comer para crescer. Eu tenho que ler as palavras que ele escreveu, porque ele está dizendo que a minha fé só vai ser nutrida, eu só vou continuar crendo, eu só vou ter fé no coração no momento em que eu me propuser a ler esse livro. Eu tenho que ler, não é automático. Separe tempo na sua vida para você ler, orar e praticar a Bíblia. Segundo, quem crê no Filho de Deus recebe vida pelo poder do nome de Jesus. João diz isso. Isso significa que você tem que demonstrar através da sua vida que você é uma pessoa diferente. E não é simplesmente porque você não bebe, não fuma, não trai sua mulher, etc.
Gestos de graça e de compaixão e de bondade precisam ser vistos em você. Então é um bom momento, ao longo de João, você sempre e de novo pedir: Deus, me dê o poder para viver como filho de Deus. Eu preciso disso. Eu preciso do poder do nome. Eu preciso da vida que Jesus tem para me dar através desse evangelho. Eu preciso dessa vida diferente. E a última coisa, João escreveu esse evangelho para que pessoas crescem e fossem salvas. E a pergunta que eu te faço é: você crê para a salvação? O que te falta? Não basta você acreditar. Você precisa receber. Você precisa tomar como seu. Você precisa comer isso, digerir isso. E é disso que João trata. Jesus Cristo é Deus. Creia e receba-o pela fé. Feche seus olhos e ore comigo. Que livro é esse? Que livro é o Evangelho de João? É o livro que revela a glória de Deus em Jesus Cristo. Deus querido, dá-nos graça para compreender este livro. Abra, Senhor, nossas mentes, abra o nosso coração. Pai, que o Senhor nos dê a visão da glória de Jesus. Que esse livro, que a mensagem de Jesus possa nos transportar para o reino de encantos do céu. Que a luz de Jesus que reflete desse livro possa trazer para nós visão. Que a mensagem desse livro possa trazer para nós consolo, esperança. Ó Deus, que esse livro, o Cristo desse livro, possa salvar vidas, seja aqui no meio dos nossos cultos, seja nos encontros em pequenos grupos, seja nos relacionamentos discipuladores, mas que de alguma maneira a vida desse livro em nós possa ser derramada na vida de outros que precisam de vida eterna. Ó Deus, encanta-nos com esse livro, faça-nos ler esse livro com paixão, que possamos, ó Deus, absorver esses relatos selecionados por João. Faça-nos enxergar através do simbolismo desse homem. E que de forma sobrenatural Teu Espírito possa gerar em nós fé e manter em nós fé. Nós oramos, meu Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém.